1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Todos acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Né, irmãos, essa passagem aqui é uma passagem um tanto quanto instrutiva, porque ela nos mostra o que pode acontecer quando a igreja se desvia do verdadeiro propósito pelo qual ela deveria caminhar. Quando a igreja se desvia do caminho, se desvia do propósito, sabe, ela pode ir para muitas direções, né? E o que está acontecendo aqui com a igreja dos Coríntios é isso, né? O apóstolo Paulo começa aqui o primeiro versículo 17 dizendo: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Né? Quando a igreja se desvia do caminho, do propósito que é Jesus Cristo, que é o Senhor, ela se ajunta. E quando ela se ajunta, ela não se ajunta para melhor, ela se ajunta para pior. Né, irmãos? Imagina os crentes, se você separar eles, é muito melhor do que deixar eles juntos. Porque quando eles estão juntos, sabe, eles pecam mais do que quando estão separados. Né, irmãos? E
Isso é um tremendo de um problema, porque a igreja, quando ela se ajunta, ela deve se ajuntar para melhor. Né? Por que a gente não serve a Deus sozinho lá na nossa casa, lá, sem estar em comunhão com a igreja? Porque juntos nós conhecemos mais a Deus, né? Juntos nós formamos um corpo, né? Todos são importantes, todos são essenciais, né? E a cabeça é Jesus Cristo. Então, todos nós juntos, nós conhecemos mais a Deus, porque nós podemos ver Deus manifestado no nosso irmão. Então, quando a igreja se reúne, quando mais pessoas são agregadas à igreja, isso deveria se juntar para melhorar a igreja, para melhorar a vida cristã, deveria se juntar para melhor. Mas por que a igreja muitas vezes se junta, e quando ela se junta para pior? Irmãos, porque as pessoas já perderam o propósito pelo qual elas estão se ajuntando. Né? O que mantém pessoas diferentes dentro da igreja? Como a igreja pode agregar ricos e pobres, né? Pessoas de todas as classes sociais, né? Como que essas pessoas podem estar todas juntas no mesmo lugar? O que une elas? Jesus Cristo. E a partir do momento que foge-se desse propósito, a única coisa que nós temos são igrejas se juntando para pior, né? Quantas vezes é muito comum, na grande parte das igrejas, quando as igrejas começam a crescer, ao invés da igreja melhorar, o que muitas vezes acontece? As igrejas ficam piores, né, irmãos? Mas elas fogem do propósito, né? O propósito não é mais caminhar com Jesus Cristo, conhecê-lo cada dia mais. Não, o propósito agora é construir mais e mais igrejas. É metas para se conseguir coleta. Antes as metas eram só nas empresas. Não, agora as metas estão na igreja também. Então, quando se foge do propósito, né, irmãos, a igreja cresce, ao invés de ela melhorar, ela piora. Porque ela piorou? Porque ela já não está mais no propósito pelo qual ela deveria estar. Glória a Deus. Né? E é dessa situação aqui que o apóstolo Paulo está tratando. O apóstolo Paulo está dizendo para ele: vocês, quando se juntam para pior, quando deveriam se juntar para melhor, né? E ele vai dizer, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, né? O apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês se juntam, o que as pessoas deveriam olhar? Deveriam enxergar aquilo que mantém vocês unidos. Quando vocês se juntam, as pessoas deveriam enxergar que é Jesus Cristo. Não é que bonita aquela igreja, lá, todos unidos servindo a Jesus Cristo, né? Conhecendo, ouvindo a palavra, não. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, mas quando vocês se juntam, a única coisa que fica aparente são as dissensões, são os conflitos, são os atritos, né? Mas quando nós saímos fora do propósito, por que há essas dissensões? Por que há esses atritos? Porque se não é mais Jesus Cristo que nos une, outras coisas vão estar unindo essas pessoas. Alguns vão estar unidos pela classe social, né, irmãos? Outros vão estar unidos pelas amizades, outros vão estar unidos pelo entretenimento. Então você olha para a igreja e você vê o grupinho dos jovens, você vê o grupinho dos mais velhos, você vê o grupinho, você vê uma igreja totalmente desunida, uma igreja totalmente fragmentada, né? Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando as pessoas olham para vocês, o que elas deveriam enxergar é uma igreja unida, mas quando elas olham para a igreja reunida, a única coisa que ela vê, sabe, são atritos, são dissensões. Sabe, quantas vezes a gente não congreguei em uma igreja que eu sentei do lado do irmão, o irmão nem me saudou. Eu levantei, você vai embora do culto, ninguém nem te sauda, ninguém nem fala nada. Por quê? Porque já tem os grupinhos lá certo lá, e aquilo lá é a igreja para eles. Se for alguém de fora, você está invisível lá, né? Não se tem a união de estar em Cristo. Não é Cristo que une mais. E é isso que e por que isso acontece? Porque saiu fora do propósito que é Jesus Cristo. Então, quando nós perdemos o alicerce, quando nós perdemos o propósito pelo qual nós caminhamos, sabe, simplesmente nós perdemos tudo.
Perdemos tudo. E é isso que o apóstolo Paulo está alertando eles. E o apóstolo Paulo vai dizer, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O apóstolo Paulo vai dizer, essas situações, elas muitas vezes até são importantes para que a gente possa ver quem são os sinceros. Porque algumas pessoas estão só esperando uma oportunidade para pecar. Então, algumas pessoas só não pecam porque não tem oportunidade. Algumas pessoas só não se desviam, elas só não mostram quem que elas são porque falta uma oportunidade. Mas quando aparece alguma pessoa dando a oportunidade para essa pessoa de mostrar para ela o pecado que ela gosta, aí a gente enxerga quem ela realmente é. Então as heresias são importantes, porque a gente enxerga aquelas pessoas que estão querendo pecar, mas só falta a oportunidade. E da mesma forma nós enxergamos os sinceros também, mediante aos erros, mediante as heresias, mediante a falta de propósito, mediante a deturpação da verdade. Nós enxergamos quem que são os sinceros que se levantam contra isso, que deveriam se levantar contra isso, e quem são aqueles que não se levantam. Esse ensinamento o apóstolo Paulo está passando aqui, irmãos? De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, O apóstolo Paulo está dizendo para eles, quando vocês se ajuntam, a desculpa é porque é para comer a ceia do Senhor. Essa é a desculpa, mas esse não é o propósito real pelo qual vocês se ajuntam. Essa é a realidade de muitos crentes hoje dentro da igreja. Eles dizem, eu preciso cultuar a Deus, servir a Deus, então eu congrego, mas o propósito pelo qual ele vai na igreja não é para cultuar a Deus. O cultuar a Deus é só a desculpa pelo qual ele congrega, mas o propósito final são as amizades. O propósito final é passar o tempo. O propósito final é que ele é vendedor, então ele consegue bastante contato para vender os seus produtos dentro da igreja. Então, esse é o propósito final, mas o servir a Deus é a desculpa pelo qual ele usa para congregar. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vocês se reúnem e vocês usam a desculpa porque é para tomar a ceia do Senhor, que é para comer a ceia do Senhor. Mas na verdade esse não é o propósito real pelo qual vocês se reúnem, irmãos? De sorte que porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. O que havia virado a Santa Ceia aqui? A Santa Ceia havia virado um grande evento onde eles se reuniam para se banquetear. Quem era rico, quem tinha condição, se banqueteava. Mas quem era pobre e não tinha condição, o que acontecia? Passava fome. Irmãos, ou seja, a Santa Ceia havia se perdido o seu propósito. Irmãos, a questão que a ceia nunca foi um sacramento instituído para a gente se banquetear. Mas quando se foge do propósito, o que acontece é que as pessoas procuram outros caminhos. Hoje em dia as pessoas acham que podem inovar, as pessoas acham que pode fazer diferente. Mas para que a gente precisa caminhar com Deus sempre do mesmo jeito? Não, vamos inovar, vamos tentar deixar as coisas um pouquinho mais diferentes. Mas para que precisa ser assim? Irmãos, e por algumas pessoas que acham que podem inovar, que podem deixar as coisas um pouco mais interessantes, o propósito é perdido. Irmãos, então é preciso tomar cuidado com essas coisas. E ele vai dizer, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E o apóstolo Paulo vai dizer, o que eu posso dizer sobre essa situação que está acontecendo dentro da igreja? O que eu posso dizer? Eu vou dizer que isso é bom? Eu vou dizer que isso está certo? Eu vou dizer que, nossa, que grande ideia que vocês tiveram? Não, e nisso eu não louvo vocês. Não pode ser assim. Está errado. Se vocês querem comer, se vocês querem fazer um grande evento e se fartar numa mesa, vocês vão fazer isso na casa de vocês.
É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe, não tendes casas para comer ou para beber. Né, irmão? Se os crentes vêm para a igreja para fazerem amigos, porque eles precisam muito de amigos, sabe, vai para um clube. Porque a igreja, em primeiro lugar, a gente está aqui para buscar a Deus e para caminhar com Deus. O propósito não é fazer amigos. Ainda que nós tenhamos amigos, não é a amizade que nos une dentro da igreja. Aquilo que nos une dentro da igreja deve ser Jesus Cristo, deve ser a verdade da sua palavra. Sabe, e quando esse propósito é deturpado, sabe, nós vamos procurar outras coisas para nos ligar. Sabe, se você quer entretenimento dentro da igreja, sabe, você tem que ir a algum lugar onde tenha comédia, não na igreja. Né, irmãos? Então, quando isso acontece, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando as pessoas agem desse jeito, elas envergonham a igreja de Deus. Né, irmãos? Elas desprezam aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Porque o centro da nossa vida cristã é Jesus Cristo. O centro da nossa vida cristã é aquilo que Jesus Cristo fez. E a partir do momento que nós fugimos do propósito, nós estamos desprezando a igreja de Deus. Estamos desprezando aquilo que Jesus Cristo fez. Simples assim. E o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor Jesus aquilo que vos ensinei. Sabe, não foi dessa forma que eu ensinei para vocês fazerem. Sabe, não foi isso que eu ensinei para vocês fazerem. O que eu ensinei para vocês foi aquilo que Jesus Cristo passou para mim. Sabe, irmãos, mas algumas pessoas acham que podem mudar. Algumas pessoas acham que pode deixar um pouco mais interessante. Né, irmãos? E ele vai dizer, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, o que eu mandei vocês fazerem é, vocês partirem o pão entre vocês, para quê? Para isso lembrar a morte de Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados, perdoando os nossos erros, perdoando as nossas falhas. Sabe, irmãos, e tem muita gente que deturpa esse texto bíblico. Tem muita gente que vai dizer, não, é fazer isso em memória de mim, é repartir com os pobres, é dar comida para os pobres. Sabe, irmãos, nós temos que ajudar os pobres. Ninguém está falando que não é para ajudar os pobres, mas o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que nós temos que fazer isso em memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É para nos lembrar de que Ele é o pão vivo que desceu do céu, né, irmãos? Que nos dá a verdadeira vida. A Santa Ceia, sabe, é para os crentes tomarem, e ela tem um simbolismo. O simbolismo de nos fazer lembrar daquilo que Jesus Cristo fez. Por que de nos fazer lembrar? Porque nós tendemos sempre a esquecer. Sabe, irmãos, nós tendemos sempre a buscar outras coisas, buscarmos outra direção, a nos fundamentarmos sempre em outras coisas. Então, esse é o centro da vida cristã, e é nisso que nós temos que nos lembrar o tempo todo. Porque quando nós perdemos isso, nós perdemos tudo, né, irmãos? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o apóstolo Paulo está falando para eles, é só o pão e o cálice, né? O cálice e o vinho representam o sangue de Jesus Cristo na cruz, né, irmãos? O sangue que expia todo o pecado. Antes era usado o sangue de um cordeiro, mas agora não, agora Jesus Cristo derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Então, nós fazemos isso em memória dele. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Né, irmãos? Por que nós fazemos isso? Para anunciar a morte do Senhor. Né, irmãos? Anunciar a morte do Senhor, aquilo que Ele fez, né? Aquilo que Ele fez por cada um de nós. E só vai ter feito isso, né? Anunciar a morte do Senhor, quando nós reconhecemos a nossa condição miserável. Né, irmãos? A nossa condição de pecadora, onde nós realmente precisamos de um Salvador. Portanto, qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Né? Agora o apóstolo Paulo começa a fazer advertências. O apóstolo Paulo começa a dizer, se os crentes continuarem a caminhando fora do propósito correto, se os crentes começarem a ficar caminhando fora da direção correta, sabe, eles vão ser culpados do corpo e do sangue de Jesus Cristo, porque eles estão menosprezando aquilo que Jesus Cristo fez por eles lá na cruz. Glória a Deus. Sabe, eles estão negligenciando aquilo que Jesus Cristo fez por eles lá na cruz. Sabe, então existe um caminho de condenação dentro da igreja pior do que o do mundo. Porque no mundo eles não estão negligenciando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Agora os crentes, tendo atitudes, caminhando fora do propósito, eles negligenciam aquilo que Jesus Cristo fez. Sabe, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério, porque muitas pessoas pensam, e Deus vai ter que reconhecer o esforço delas. Não, Deus vai ter que reconhecer o meu esforço. Deus vai ter que reconhecer que faz 30 anos que eu congrego dentro da igreja. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Se você estiver fora do propósito correto, fora do alicerce, que é Jesus Cristo, sabe, você será culpado do sangue e do corpo de Jesus Cristo. Né, irmãos? É um caminho de condenação, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora o apóstolo Paulo vai fazer, nós precisamos examinar a nós mesmos, porque quando nós examinamos a nós mesmos, nós enxergamos aonde nós estamos fora do propósito de Deus. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós procuramos enxergar onde estamos errados, sabe, aonde nós nos desviamos, aonde nós erramos, e fazendo isso, a gente se coloca no caminho outra vez. Né, irmãos? Examine-se. Depois que a gente fez isso, aí sim, coma deste pão e beba deste cálice. Agora sim você toma ceia. Porque quando a gente se examina a si mesmo, se coloca no caminho, agora a gente consegue discernir e enxergar o que Jesus Cristo representa e o que Ele fez por cada um de nós. Glória a Deus. Né, irmãos? Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sabe, por que vocês estão caminhando fora do propósito? Por que vocês perderam a direção? Por que vocês perderam o caminho? Por causa disso que tem um monte de gente fraca dentro da igreja. Por causa disso tem um monte de gente doente dentro da igreja, espiritual. É por causa disso tem um monte de gente que dorme. Tem um monte de gente que está morta dentro da igreja, porque está caminhando há muito tempo fora do propósito correto. Sabe, irmãos, quantos crentes fracos muitas vezes nós enxergamos. Sabe, qualquer coisinha cai toda hora, cai toda hora, cai toda hora. Sabe, irmãos, qualquer provinha já não quer congregar mais, entra em depressão, quer morrer, não sabe lidar com situação nenhuma. Sabe, irmãos, por quê? Porque está caminhando fora do propósito. Sabe, o propósito não é mais Jesus Cristo. O propósito, sabe, o alicerce da vida dele não é mais Jesus Cristo. O alicerce da vida dele é resolver os problemas, é realizar os sonhos, é realizar os projetos. Sabe, fora do propósito, sabe, eles chegaram até o ponto de deturpar a ceia, fazer da ceia um grande banquete e um grande entretenimento. Só que eles não tomavam a ceia uma vez por ano, não. Eles tomavam a ceia toda semana. Então você imagina um grande evento de comilança toda semana. O que virava, irmãos? O que virava? E o apóstolo Paulo, diante dessa situação, o apóstolo Paulo está repreendendo eles, está mostrando para eles a gravidade disso, né? E estender a ceia também não muda nada, né? Então se eles fizessem a ceia uma vez por ano, será que seria melhor? Não, o ser humano quando é caído mesmo. O ser humano quando foge do propósito mesmo, né, irmãos? Quantas igrejas a ceia é uma vez por ano, e quando chega na época da ceia, o mais importante é a roupa nova para ir para a ceia. Isso é que é o importante. Então as irmãs têm que ter o vestido novo, os irmãos têm que ter o terno novo, e coitado do marido muitas vezes que não tem dinheiro para comprar roupa para a mulher, porque todo mundo vai com a roupa nova
preciso de uma roupa nova também. E chega no momento da ceia, sabe, o propósito é um grande desfile de moda, para ver como é que todo mundo vai estar vestido, sabe, se deturpa o propósito pelo qual se deve ceiar. Sabe, irmãos, essa é a realidade da igreja, quando deveria ser um momento de comunhão, para que nós venhamos a nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez. Quando saímos fora do propósito, não acontece nada bom. Nós nos desviamos, quer façamos a ceia toda semana, ou quer se faça a ceia uma vez por ano, né, irmãos? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né, irmãos? Se nós julgássemos a nós mesmos, aonde nós erramos, onde nós nos desviamos, onde nós não estamos caminhando como deveria, nós não seríamos julgados por Deus, né, irmãos? Muitas pessoas não julgam a si mesmo. Vai levando, você vai ser julgado por Deus no último dia. Glória a Deus, né, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo, julgarmos a nós mesmos. É preciso que nós venhamos a julgar a nós mesmos, sabe? Os crentes muitas vezes são bons para julgar o outro, né, irmãos? Mas o julgamento é sobre nós mesmos. O tempo inteiro, irmãos, somos nós nos colocando no caminho, né? A questão não é ficar no caminho a vida inteira e não sair, porque nós estamos nessa condição de pecado ainda, mas é nós nos colocando no caminho, Aparecem as provas, aparecem as lutas, aparecem as dificuldades, sabe, irmãos? Começa a vir aquela vontade de ansiedade, de nervosismo. Opa, deixa eu voltar para o caminho. Deus está no controle, se coloca no caminho. É o tempo inteiro, irmãos, nós nos colocando no caminho, julgando a nós mesmos. Opa, eu fiz isso aqui, não podia fazer, meu Deus do céu, eu vou voltar para o caminho, nós voltando para o caminho o tempo todo, né, irmãos? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Agora o apóstolo Paulo vai dizer, nós devemos julgar a nós mesmos, mas o Senhor também é aquele que vem e nos repreende. O Senhor também é aquele que vem e intervém soberanamente na nossa vida, né? Com prova, muitas vezes com luta, com dificuldade. Para quê? Para que nós não venhamos a ser condenados com o mundo. Então nós que servimos a Deus, irmãos, nós podemos passar uma vida inteira de dificuldade, uma vida inteira de prova, uma vida inteira de luta, por permissão de Deus, né, irmãos? Porque Deus muitas vezes nos guia dessa maneira, porque Ele sabe que muitas pessoas não têm condição, irmãos, não têm condição de ter uma vida tranquila e caminhar com Deus. Então Deus repreende ela o tempo inteiro e mantém ela numa condição a vida inteira, para que ela não seja condenada com o mundo. Glória a Deus, Senhor. Portanto, meus amados, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação, né? Então o apóstolo Paulo termina aqui dizendo, então vocês esperem uns aos outros para tomar a ceia, porque o objetivo não é fazer um grande banquete. O objetivo não é fazer um grande banquete, fazer um grande evento. Se vocês quiserem fazer isso, vocês façam lá na casa de vocês. Esperem uns aos outros, porque se vocês continuarem se reunindo desse jeito, vocês estão se reunindo simplesmente para a sua própria condenação. Né, irmãos? A igreja de Corinto é uma igreja problemática, né, irmãos? E há algumas pessoas ainda que muitas vezes vão dizer, não, mas o vinho não era um vinho alcoólico, sabe? O vinho tem que ser suco de uva. Não, irmãos, no versículo 21 aqui, assim um tem fome e outro embriaga-se. Sabe, eles chegavam ao ponto de ficar bêbados com vinho. Sabe, irmão, ninguém se embriaga com suco de uva, se embriaga com vinho. Tá, irmão? Se você está num lugar onde não tem vinho para tomar, você pode substituir por outra coisa, mas o Santa Ceia era realizada com vinho alcoólico. Por isso que eles chegavam ao ponto de se embriagar. Enquanto um se embriagava com glutonaria, o outro passava fome. Né, irmãos? E esse texto bíblico aqui, ele é muito importante, porque ele nos ensina a examinar a nós mesmos.
Sabe, irmãos, nos ensina a pensar e refletir. Sabe, é muito perigoso. Hoje em dia as pessoas não congregam dentro da igreja, elas não buscam a Deus, mas na época da Santa Ceia, elas vêm na igreja tomar Santa Ceia. Né? E os pregadores ainda vão dizer, não, mas deixa tomar Santa Ceia, porque não pode falar nada, deixa tomar, que isso. Sabe, se ela não sente a necessidade de estar reunido junto com a igreja para glorificar a Deus, você acha que ela está discernindo o corpo, o sangue de Jesus Cristo? Sabe, toma para a sua própria condenação. Sabe, pior que ela é o pregador incentivando ela. Vai os dois, irmãos. Ele sendo cúmplice de estar mandando ela tomar para a própria condenação. Irmãos, a que ponto? Isso é o quê? Fugiu-se fora do propósito que é tomar a ceia. Sabe, irmãos, o propósito não é agradar o pecador quando ele entra na igreja, não. Sabe, irmãos, o propósito é nos lembrarmos daquilo que Jesus Cristo fez. Sabe, e para nós nos lembrarmos daquilo que Jesus Cristo fez, é preciso que nós venhamos a mostrar a gravidade daquilo que isso significa. Não é nenhuma brincadeira. Não é por hábito que nós tomamos a ceia. Sabe, não pode ser uma coisa costumeira, uma coisa rotineira, como está acontecendo aqui. Porque quando isso acontece, nós perdemos a vida cristã, perdemos o Evangelho, perdemos o alicerce da nossa fé. E é só uma questão de tempo até a gente morrer espiritualmente, como muitos crentes aqui já estavam mortos. Então, irmãos, que mediante essa palavra nós venhamos a examinar a nós mesmos. Sabe, irmãos, e se estivermos fora, que venhamos a nos voltar para o caminho, para a direção, para o alicerce. E aí sim, tomamos a ceia, discernindo aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Agora eu vou chamar